Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Mais um culto online de louvor e gratidão a Deus. Iremos participar de um culto de Santa Ceia. Então você pode preparar sua mesa, pegar o pão, o suco de uva, e daqui a pouquinho estaremos orando, consagrando a mesa aí que você vai preparar na sua casa. E é um privilégio muito grande participar de um culto de Santa Ceia, porque o pão simboliza a comunhão com o corpo de Jesus. O cálice simboliza a comunhão com o sangue do Senhor Jesus. Então, participar da Santa Ceia é evidenciar esta comunhão gloriosa com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus. Antes nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, aceita agora a nossa gratidão, aceita agora o nosso louvor. E pelo poder do Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra, fala conosco e opera milagres em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão, oramos. Amém e amém. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14, João capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, fala a respeito da Santa Ceia. Então, é uma doutrina muito importante para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela participa do batismo e da Santa Ceia. São dois sacramentos que Jesus deixou na Bíblia, só dois. Tem igreja por aí que tem 3, 4, 10, 20, não. A Bíblia só mostra dois. O batismo e a Santa Ceia. Para você participar da Santa Ceia, você tem que ser batizado. Tem que ser batizado. De preferência nas águas. A palavra batismo significa sepultamento. A própria palavra batismo significa sepultar. E a Igreja Presbiteriana Renovada batiza por imersão. Imersão. Então eu quero desafiar você a cumprir estes dois sacramentos, estes dois mandamentos do Senhor Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 26. Olha, é fácil de guardar. 26. Então vamos ler. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos. Então está aqui Jesus, ele instituindo a Santa Ceia. Instituindo a Santa Ceia dentro da participação da Páscoa. Deus, lá em Êxodo capítulo 12, ordenou que Moisés celebrasse a Páscoa uma vez por ano. E Jesus, quando participava da Páscoa como judeu que era, pela última vez, ele instituiu a celebração da Santa Ceia. Foi instituída pelo Senhor Jesus. Agora, eu quero dizer para você que não foi fácil para Jesus pegar o pão e falar: este pão é o meu corpo que é partido por vós, que é dado por vós. Quando Jesus pegou o cálice, ele disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados.
Então, quando Jesus falou isso, ele estava sentindo a dor no seu corpo, na sua alma. Ele se esvairia em sangue, derramaria praticamente todo o seu sangue para nos remir, para nos salvar, para nos comprar. Somos comprados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, fomos comprados, remidos, redimidos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Temos os nossos pecados perdoados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Somos comprados, redimidos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então não foi fácil para Jesus. Não foi fácil. Não pense você que foi fácil. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, aqui mesmo no capítulo 26, a partir do verso 36, Jesus estava no jardim do Getsemane, reunido com seus discípulos, e ele orava intensamente, verso 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele pediu para os seus discípulos, fiquem aqui e vigiai comigo. E no verso 39, Jesus ora, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. No capítulo 22 de Lucas, no verso 42, 43, 44, Lucas dá uma ênfase ainda maior. Jesus, quando estava orando intensamente, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Em grandes gotas de sangue. Então Jesus aqui no jardim do Getsemane, antes de ser preso, na quinta-feira à noite, ele vislumbrou a cruz. Ele vislumbrou a cruz. Ele carregou a nossa cruz. Uma cruz pesada. Uma cruz pesada. A Bíblia nos diz, mas segundo os historiadores, esta cruz pesava aproximadamente 50 quilos ou até 60 quilos. Não foi fácil para Jesus sair do pretório de Pilatos e caminhar até o Monte Calvário. Uma cruz pesada, difícil. A cruz dos nossos pecados, Isaías capítulo 53 mostra isso. Antes de carregar a cruz, ele foi terrivelmente torturado pelos soldados romanos. Foi terrivelmente torturado, recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça, as suas costas foram dilaceradas. Já era um quadro de sangue terrível. E ele ainda teve que carregar a nossa cruz. Aquela cruz ali está implícita nela os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. Então não foi fácil para Jesus. Não foi fácil. A Bíblia nos diz, mas segundo a história, ele caiu 3 vezes. Exausto. As suas forças foram exauridas, sem força alguma. Por onde ele andava ali em Jerusalém, na via dolorosa, ele deixava um rastro de sangue. Carregando a nossa cruz, carregando a minha cruz, carregando a sua cruz. No capítulo 27, no capítulo 27 aqui, a Bíblia nos diz que os soldados escarneceram de Jesus. E no verso 32, aconteceu um fato inusitado. Olha que interessante.
Depois que Jesus caiu, bem provável, 3 vezes, sem forças, subindo em direção ao Gólgota, subindo, uma subida íngreme. A Bíblia nos diz que encontraram um homem chamado Simão, o Cirineu, e o constrangeram a levar a sua cruz até o Gólgota. Olha que Simão, o Cirineu, Marcos capítulo 15, verso 21, relata o mesmo fato. Lucas capítulo 23, a partir do verso 26, relata o mesmo fato. Simão, o Cirineu, ajudou Jesus a carregar a cruz. Não sabemos como os detalhes, não sabemos se Simão ficou de um lado e Jesus ficou de outro, dividindo ali o peso daquela cruz. Alguns historiadores até dizem, Lucas é mais incisivo em dizer, no capítulo 23, a partir do verso 26, que Jesus ia à frente. E Simão, o Cirineu, ia logo em seguida. Talvez Jesus cambaleando, se esvaindo em sangue, ferido. E logo em seguida, Simão, o Cirineu, que é bem provável, estava indo a Jerusalém para participar da Páscoa. Ele era de Cirene, na Ásia. Ele estava indo para participar da Páscoa. Cirene tinha uma comunidade judaica. E essa comunidade judaica, eles iam uma vez por ano participar da Páscoa em Jerusalém. No capítulo 6 de Atos, diz que tinha até uma sinagoga em Jerusalém, composta de sirineus, judeus nascidos em Cirene. Então, este Simão aqui, ele teve o privilégio de participar, de ajudar Jesus, de dividir a dor com Jesus. A história diz que quando os judeus participavam da Páscoa, no templo o cordeiro era sacrificado e o sangue era aspergido sobre o altar do sacrifício. E os judeus vestiam uma bata, uma veste branca, sem manchas. Vestiam aquela roupa branca. E o sacerdote com um sopro, com algo que aspergia sangue sobre os judeus que estavam ali participando da Páscoa. E era um privilégio dos judeus que estavam ali participando da Páscoa, receber nas suas vestes pelo menos uma gota de sangue. A tradição diz que, o Talmud diz que esta gota de sangue era um privilégio muito grande. Os judeus tinham seus pecados perdoados, eram redimidos por simplesmente uma gota de sangue. Agora você imagina que Simão, o Cirineu, participando ali com Jesus, o Cordeiro de Deus. Olha que privilégio. Eu até digo que Cirineu, aqui, o Simão, o Cirineu, estava no lugar certo, no momento certo. Capítulo 15 de Marcos, no verso 21, a Bíblia se refere ainda aos filhos de Simão, o Rufo e também Alexandre. Paulo, no capítulo 16 de Romanos, no verso 13, ele se refere a Rufo, ele se refere à mãe de Rufo,
E ele se refere à mãe de Rufo como se fosse também a sua mãe. Era uma mulher piedosa, a esposa de Simão Cirineu. O capítulo 15, verso 21, abra sua Bíblia. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que passava por ali, vindo do campo, que levasse a cruz. Agora no capítulo 16 de Romanos, abra sua Bíblia, olha, capítulo 16 de Romanos, verso 13, Paulo diz assim: saudai a Rufo, eleito do Senhor, e saudai também a sua mãe e a minha mãe. A esposa de Simão Cirineu teve o privilégio também de servir a Jesus, de cuidar dos seus filhos, e ela cuidou também de Paulo. Então Simão Cirineu, ele voltou para Cirene, com as suas vestes manchadas de sangue. A Bíblia não diz, mas é bem provável que teve um diálogo ali de Jesus com ele. Nos filmes aí que passam por aí, quando Simão, o Cirineu, ele estava ali pertinho de Jesus, os seus olhos se cruzaram. Jesus olhou nos olhos de Simão, e naquele momento ele foi salvo, a sua família foi abençoada. Ele não participou da Páscoa judaica, não. Ele teve contato com o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29. Quando João Batista viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão teve os seus pecados perdoados. Ele foi remido, foi redimido. Foi remido, foi redimido. E ele chegou até no Gólgota. Ele viu também Jesus sendo pregado na cruz. A Bíblia não diz, mas é bem provável, que ele levou a cruz até o Gólgota. E ele viu Jesus. Ele recebeu o perdão de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, minha irmã, coisa gloriosa. Experiência gloriosa que Simão teve. Sua família foi abençoada, os seus filhos foram abençoados, a sua esposa foi abençoada, participou da criação da igreja. Romanos capítulo 16, verso 13. Ela teve o privilégio de cuidar do apóstolo Paulo. Olha que coisa gloriosa! Cuidou do ministério do apóstolo Paulo. É um desafio para todos nós carregarmos a nossa cruz. É um desafio para você, é um desafio para mim, é um desafio para todos nós. Tem muita gente que até diz: a minha cruz é muito pesada, eu não aguento carregar a minha cruz. Quando nós lembramos de cruz, o desafio é carregarmos a nossa cruz com coragem, com alegria, com determinação, com renúncia. E até ajudar o nosso irmão a carregar a sua cruz. Nós temos que ter este privilégio. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz para nós, no capítulo 6, é a lei do Senhor Jesus. Olha, tem a lei do Velho Testamento e a lei do Senhor Jesus aqui, ó. Gálatas, capítulo 6. Abra sua Bíblia, capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. E no verso 14, o apóstolo Paulo, olha, vamos dar uma parada aqui em Gálatas. Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Olha que coisa gloriosa, Paulo escrevendo aos Gálatas, e se você voltar aqui no capítulo 2, no verso 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Meu amado irmão, é um desafio para todos nós carregarmos a nossa cruz. E carregar a nossa cruz implica em renúncia, renunciar ao pecado, renunciar a este mundo. Já estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E agora a vida que eu levo-a em Cristo Jesus. Tem muita gente que está carregando a cruz deste mundo, do pecado, da vaidade, do orgulho. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 16, nos desafia a carregarmos a nossa cruz. A carregarmos a nossa cruz. O Senhor Jesus nos desafia a carregar a nossa cruz. Então você tem que ter essa determinação no capítulo 16. No capítulo 16, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 24. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Verso 25. E o verso 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que o homem daria em resgate da sua alma? Meu irmão, minha irmã, é muito sério. Carregar a cruz implica em renúncia, renunciar o pecado, renunciar as vaidades, renunciar os pecados deste mundo. Marcos capítulo 8, verso 34, Lucas capítulo 9, a partir do verso 23. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras do Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender estas verdades e estes detalhes. Então você tem que aprender e viver esta verdade. O Senhor Jesus nos diz aqui no capítulo 10 de Mateus, no capítulo 10, olhe no capítulo 10, verso 36, uma advertência muito séria. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então Jesus aqui, o seu pai não pode te atrapalhar a servir a Jesus. A sua mãe também não pode te atrapalhar. Os seus irmãos também não podem te atrapalhar. Os seus filhos também não podem te atrapalhar. Pastor, eu não vou para a igreja, não sirvo a Jesus porque o meu marido não deixa. A minha esposa não deixa. O papai não deixa, a mamãe não deixa. E tem pais que impedem os filhos de servir a Jesus. Querem ganhar este mundo. Querem ganhar este mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus aqui, ele está dizendo, olha o conflito da família. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
palavras do Senhor Jesus. No capítulo 9 de Lucas, olha, mais uns versos aqui, capítulo 9 de Lucas. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Lucas. No capítulo 9, o Senhor Jesus diz a partir do verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, a partir do verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor a mim, a salvará. Porque o que aproveito, olha o que aproveito. Meu irmão, minha irmã, você está preocupado com este mundo, com a glória deste mundo, com os prazeres deste mundo, com as vaidades deste mundo, com o orgulho deste mundo, com os reinos deste mundo. Tome cuidado. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, é óbvio. Jesus quer que você prospere. Mas este mundo não pode te atrapalhar de servir a Jesus. E tem muitas igrejas por aí, tem muitos pastores por aí, tem muitos coaches por aí que pregam um evangelho fácil. Um evangelho fácil. Facilitam o evangelho. Esquecem de João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenham paz no meio das aflições, tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muitos pastores que têm que tirar esse verso da Bíblia. Tem muitos coaches que têm que tirar esse verso da Bíblia. No mundo tereis aflições. A nossa cruz é diferenciada. A minha cruz não é igual à sua cruz. Todos nós temos a nossa cruz, a cruz da renúncia, da santidade, da adoração, do louvor, do comprometimento com Cristo. Comprometimento com Cristo. Comprometimento com Cristo. Satanás quis aliviar a cruz de Jesus, quis aliviar. Jesus, olha, é mais fácil você seguir as minhas orientações. A cruz que eu ofereço para você, ela não tem aflições, ela não tem sangue, ela não tem dor. Ô Jesus, eu ofereço para ti os reinos deste mundo, a glória deste mundo, se prostrares e me adorares. Jesus não precisa passar pela cruz, não precisa. Jesus falou com Satanás, vai de Satanás. Porque não se faça a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, você tem que crer de verdade no Evangelho. Você tem que crer. Simão, Cirineu, ele literalmente carregou a cruz. E não foi fácil para Simão, Cirineu. Olha, não foi fácil. Essa cruz pesava de 50 a 60 quilos, mas ele foi até o Gólgota, no rastro de sangue do Senhor Jesus. Simão foi salvo, foi liberto, foi abençoado, a sua família foi abençoada. Ele estava no lugar certo, no momento certo. Meu irmão, minha irmã, você agora está no lugar certo, no momento certo, ouvindo esta palavra, e Jesus te ama. Ele carregou a nossa cruz. Ele carregou a nossa cruz. Ele pagou um preço de sangue por nós. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19.
Jesus pagou um preço, e preço de sangue, para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados, libertos. No capítulo 23 de Lucas, olha que interessante o capítulo 23 de Lucas, capítulo 23, aqui uma sequência de pessoas que renunciaram, pessoas que carregaram a sua cruz, pessoas que, o Simão aqui começou a fila no verso 26, e a Bíblia nos diz que Jesus perdoou o verso 34, os soldados, os príncipes zombavam de Jesus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo, se tu és o escolhido de Deus. Verso 36, os soldados escarneciam, estavam indiferentes à dor de Jesus na cruz, estavam dividindo as suas vestes, estavam lançando sortes, e zombavam de Jesus. Mas a Bíblia nos diz aqui que tinha dois ladrões aqui, uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus. E eles zombavam de Jesus. O que estava à esquerda blasfemava de Jesus. Desça da cruz e tira-nos também desta cruz. O outro ladrão repreendeu lá o seu colega e falou para ele: olha, nós estamos aqui na cruz porque os nossos feitos nos trouxeram até aqui, mas este nenhum mal fez. Jesus, verso 42, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da esquerda blasfemava, rejeitava, os soldados zombavam, e tem muita gente que faz assim hoje ainda, rejeitam, zombam de Jesus. Mas tem muita gente hoje que falam: Jesus, lembra-te de mim, Jesus, eu te amo, eu quero servi-lo, quero me comprometer contigo, de carregar a minha cruz, uma cruz de alegria, de entusiasmo, de coragem. Mesmo no meio das aflições, Jesus, eu quero ajudar o meu irmão a carregar a sua cruz. Gálatas capítulo 6, verso 2. Eu quero ajudar o meu irmão. Quando nós ajudamos o nosso irmão a carregar a sua cruz, nós cumprimos a lei de Cristo. Cumprimos a lei de Cristo. Estamos ajudando a Cristo aqui neste mundo a carregar a cruz. Olha que coisa gloriosa. Eu quero desafiá-la a ajudar o seu próximo a carregar a sua cruz. E Jesus te ama. Eu quero orar por você. Então, de olhos fechados, vamos orar. Que esta palavra possa prevalecer no seu coração. E logo em seguida estaremos participando da Santa Ceia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita agora a nossa gratidão em Cristo Jesus, Pai, porque o Senhor Jesus carregou a nossa cruz. O Senhor Jesus, Ele é através da cruz, através do seu sangue, nós somos salvos, somos perdoados, comprados, remidos e redimidos. Jesus amado, aceita a nossa gratidão. Espírito Santo, ajuda-nos a carregar a nossa cruz com renúncia. Ajuda-nos a renunciar o pecado, as vaidades deste mundo. Jesus, e se tivermos que passarmos com aflições, vamos passar pelas aflições glorificando o Teu nome, adorando o Senhor, glorificando o Senhor. Pai Santo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a ajudar o nosso próximo a carregar a sua cruz. Para a glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa agora esta mesa que o Teu Filho preparou, abençoa agora este pão e este cálice, consagra agora e santifica, e ao participarmos que sejamos edificados e abençoados pelo Senhor. Em Cristo Jesus, Pai,
Com gratidão oramos. Amém e amém. Então pega agora aí o pão, pega o pão, capítulo 22 de Lucas, capítulo 22. O Senhor Jesus diz assim, e tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos participar do pão? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar do cálice. Faça agora a sua oração de gratidão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão por esta comunhão gloriosa com o teu corpo e com o teu sangue. Aceita a nossa gratidão, Jesus, porque nós somos salvos, perdoados, remidos e redimidos. Te adoramos e oramos, Pai, com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.